Se você é um dos 7.000 que não se curvaram, ajude a divulgar essas mensagens. Abençoados cada irmão e cada família, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11, na parte inicial do verso 11, no verso 12, está escrito: E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. A sequência desse texto retrata claramente o sentido principal desse ensinamento bíblico. E o desenvolvimento implica nisso. Se nós que somos humanos, e muitas vezes maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai eterno não nos daria o Espírito Santo se nós lhe o pedíssemos. Quer dizer, isso coloca para a gente uma coisa importante. A coisa mais preciosa que Deus podia nos dar é a presença dEle. E Ele está disposto a fazer isso porque nos amou. Se nós que somos humanos sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais Deus, e o presente que Ele escolhe é justamente a presença dEle. Essa presença custou caro, porque sangue inocente, o sangue do unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor, teve que ser derramado para que o véu se rasgasse e a gente pudesse nos achegar confiadamente no trono da graça do nosso Deus e Pai. O que Cristo fez, pagou o preço para que nós recebêssemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Mas essa pergunta também é importante. Qual pai que, se o filho pedisse um ovo, lhe daria um escorpião? Para a gente entender também a dimensão dessa palavra, a gente pode recorrer ao segundo livro de Crônicas, no capítulo 10, verso 13 e 14, e lá deixa muito claro para a gente que um rei morreu, que era muito sábio, seu filho o sucedeu no trono, a população procurou esse rei sucessor, o rei filho, pedindo para que ele revesse o peso do governo sobre a vida do povo, porque os impostos eram muito altos e o povo não estava aguentando aquela situação. Pois esse rei, ele se aconselha com os mais velhos, com os conselheiros sábios, e os conselheiros mais velhos recomendam que ele atenda ao pedido do povo. E diz mais, que sendo misericordioso com o povo estaria com ele e o seguiria e seria fiel a ele. Ocorre que esse rei insensato, ele não se contenta com o conselho dos mais velhos e procura o conselho dos jovens, que são da idade dele, e esses jovens dão um conselho para ele, que ele dê uma resposta diferente para o povo. E quando o povo volta alguns dias depois para receber a resposta, ele simplesmente diz que se o pai dele havia castigado o povo com açoites, ele castigaria o povo com escorpiões. Então, a gente precisa entender em profundidade, quando nós colocamos a nossa dependência no Deus que nos amou primeiro, que não poupou o próprio Filho, antes entregou por amor das nossas vidas, e que com Ele nos entregaria todas as coisas, é para a gente não errar o alvo. Porque se nós colocássemos por um instante sequer a nossa confiança em governos humanos, que mudam muitas vezes com o tempo, a gente poderia correr o risco de pedir para esses governos humanos justiça e receber uma punição em troca. A gente poderia pedir, por exemplo, liberdade e ser aprisionados. A gente poderia pedir ovo, alimento, e ganhar um escorpião. Então a gente não pode perder isso de vista. O nosso Pai não são os governos humanos. O nosso Pai é o Deus eterno, o Deus vivo de Israel, a quem nós podemos recorrer, que não é homem nem filho de homem, para que minta ou para que volte atrás. E se nós temos que pedir algo para alguém, a gente precisa seguir a Bíblia. Ela diz que todas as nossas súplicas e petições devem ser colocadas diante de Deus. Ele é fiel e poderoso para concluir a boa obra que Ele mesmo começou nas nossas vidas,
Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor. E por causa disso, nada vai faltar. De tudo aquilo que a gente precisa para viver o propósito, nada vai faltar. E sobre essa palavra que eu oro, Pai, obrigado, Senhor. Porque o Senhor é um Pai perfeito, que não deixa faltar nada aos seus filhos. E nós, Pai, como teus filhos, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa cidade, na nossa nação. Como o salmista orou, nós erguemos os nossos olhos para os montes. De onde vem o nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor, Pai. E é a Ti que nós recorremos, Senhor. E é nas Tuas mãos que nós entregamos. E te pedimos, responde no Senhor. Em o nome de Jesus, confirma o grande livramento da parte do Senhor para nós e os nossos neste tempo. Em o nome de Jesus, nos livra dos escorpiões, Pai. Amém.